Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje vamos falar de Moisés. Moisés, o homem que Deus usou, o homem que Deus enviou para uma missão, o homem que Deus tratou e o homem que Deus o abençoou. Antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe e dê o seu like. Moisés cresceu no Egito, ficou 40 anos sob a casa de Faraó, sob a filha de Faraó. Moisés, ainda pequeno, em um período que um dos faraós resolveu executar as crianças pequenas, era o período de Moisés. Mas era um período também que Deus havia um propósito específico, que era a condução, a libertação do povo do Egito, os hebreus, a qual estava no Egito, sofrendo a escravidão de Faraó. Esse mesmo Moisés, a Bíblia diz que durante 40 anos ele ficou na casa de Faraó, aprendendo toda a cultura egípcia. Mas chega um dia que a sua vida muda. Houve um norte recapitulado na tua vida. Ele entendeu o seu chamado, mesmo de forma errônea. A Bíblia diz que ele vê a agressão de um egípcio com um hebreu e ele age com as forças humanas. A Bíblia diz que ele pega o egípcio e o mata, e isso o fazendo fugir para o deserto. A Bíblia diz que ele chega na casa de Jetro. Jetro recepcionou Moisés. Jetro recebeu Moisés e dá uma oportunidade para Moisés. Moisés, em meio à sua cultura egípcia, em meio à sua vida, a Bíblia diz que Moisés entra num novo ciclo. Depois dos 40 anos, até 80 anos, ele fica no deserto. Ele fica com Jetro, que passou a ser seu sogro. Que a Bíblia diz que Moisés casa com Zípora e tem filhos com ela. Mas este momento com Jetro, na casa de Jetro, Moisés entendeu e aprendeu com o sacerdote Jetro a importância do processo na vida, a importância de estar alinhado ao propósito, ao chamado de Deus. Mas chega um momento que Deus fala com Moisés que era necessário retornar para o Egito. E assim Moisés retorna. Após 80 anos, ele retorna ao Egito. A Bíblia diz que ele enfrenta Faraó. O faraó da época era Ramsés II. Moisés teve uma boa convivência com Ramsés II na sua infância, mas agora Ramsés II é o faraó. Ramsés II imaginava um retorno de Moisés para a nação do Egito. A nação do Egito, através de Faraó, recebeu Moisés até o pronunciamento de Moisés. A Bíblia diz que Moisés anuncia ao Faraó que era para libertar o povo.
Faraó, em primeiro momento, não admoestou bem esta palavra. Faraó tinha o domínio do povo. Faraó tinha ali todo o comando do povo. Mas Deus envia Moisés para essa missão. E nós vamos perceber que durante 10 pragas, Faraó enfrentou o poder divino. Faraó enfrentou o poder divino até a 10ª praga, que foi exatamente a morte dos primogênitos. E dentre a morte dos primogênitos, morreu o primogênito de Ramsés II, o faraó da época. A Bíblia diz que o Senhor endurece o coração de Faraó. Em Êxodo, vai nos relatar sobre isso. Mas chega um momento que Faraó não aguentou o poder divino. Faraó não aguentou o poder do Deus Todo-Poderoso. E Faraó liberta o povo. A Bíblia diz que o povo chega em um local, em uma travessia, um lugar chamado Piairote. Era em Migdol e o mar. E ali o povo vê exatamente os carros de Faraó vindo, o mesmo Faraó que libertou, o mesmo Faraó que deu a concessão. Mas Êxodo capítulo 14, versículo 13, o texto diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês e fiquem calmos. Essa é a passagem a qual o povo estava temeroso. Olhava para trás, viu o exército de Faraó, a carruagem real de Faraó. Olhavam para frente e viam o mar vermelho. Mas essa palavra é liberada, porque quando o Senhor endurece o coração de Faraó, é para uma causa, um objetivo e a realização do propósito. Porque a Bíblia diz que o nome do Senhor seria glorificado. E assim foi. O povo foi liberto das mãos de Faraó. O povo foi liberto das mãos dos egípcios, pelas mãos poderosas do Deus Todo-Poderoso. Moisés, o homem que Deus usou. Moisés, o homem que Deus deu as tábuas da lei. O homem que Deus o conduziu para que conduzisse o povo até a terra de Canaã. Que Deus te abençoe.